Temos também a devolução agora, segundo o que a Cruz Vermelha informou para o governo israelense, 2 dos corpos que estavam ali na faixa de Gaza e que terão de ser devolvidos hoje. Mas antes de falarmos dos mortos, vamos falar dos vivos, Diego Pavão. Que imagens emocionantes. 20 pessoas que foram devolvidas depois de 2 anos, sofrendo nos túneis subterrâneos do Hamas e que encontram os familiares. Isso alivia muito a pressão de boa parte dos familiares e da sociedade israelense, né, Diego, sobre Benjamin Netanyahu por uma entrega dessas pessoas. Tem uma imagem do pai abraçando o filho que é, de fato, muito emocionante. É isso, Uribe. Do ponto de vista político, na questão para Netanyahu, a questão dos reféns era a grande pedra no sapato dele durante esses 2 anos de guerra. Era o ponto de maior pressão da sociedade israelense, o fato de que em 2 anos de guerra, Netanyahu não conseguiu trazer esses 20 reféns vivos de volta para casa. E agora, com esse retorno deles, é de fato uma grande vitória, mesmo que seja um acordo ali intermediado por Donald Trump, mas é de fato uma grande vitória para o governo de Netanyahu conseguir trazer esses reféns, esses 20 reféns vivos. E aí, então, agora, claro, do ponto de vista das famílias, é um grande alívio, é uma grande emoção. Aí a gente vê a imagem de um jovem que foi sequestrado pelo Hamas reencontrando a mãe depois de 738 dias em cativeiro lá na faixa de Gaza, né? São aqueles reféns que foram sequestrados no 7 de outubro e levados para a faixa de Gaza, muitos dos quais a gente não tinha nem notícia até pouco tempo sobre se estariam vivos ou mortos. E aí a gente tem esses registros agora realmente emocionantes. O que aconteceu hoje foi o seguinte: esses reféns saíram da faixa de Gaza, foram entregues à Cruz Vermelha, lembrando que nessa transição, nessa transferência, não existe contato de representantes do Hamas e de Israel juntos, contato direto nessa transferência. Tem a Cruz Vermelha que faz esse meio de campo. A Cruz Vermelha faz o transporte desses reféns, fez, na verdade, até o território israelense. Eles chegaram à base, à base militar israelense, onde passaram por uma triagem médica inicial, identificar ali problemas de saúde mais evidentes, vamos dizer assim, e nessa base já conseguiram encontrar os seus familiares. Depois seguiram para hospitais ali na região de Jerusalém e Tel Aviv. Eles devem ficar alguns dias internados, se fala até na possibilidade de semanas internados, o que perdeu força nas últimas horas, porque muita gente notou que esses reféns aparentavam estar melhores em relação à saúde, com um aspecto melhor. Foi algo até que foi comparado em relação a outras libertações de reféns que a gente já teve nesses 2 anos de guerra na faixa de Gaza, mas claro, vai ser feito um exames mais abrangentes, até porque a gente está falando de pessoas que ficaram 2 anos sofrendo um terror psicológico brutal, que passaram também por falta de alimentos, desnutrição, falta de vitaminas, ficaram em lugares escuros, úmidos muito tempo, lembrando que os reféns, a maior parte do tempo, ficavam no subterrâneo, porque é no subterrâneo que o Hamas se locomove para evitar os ataques israelenses na faixa de Gaza. Então, claro, vão precisar passar por cuidados médicos significativos nesses próximos dias, Uribe. Mas a boa notícia é isso, eles já estão em casa. Esse pesadelo dos 2 anos em poder do Hamas terminou hoje. Ô Diego, Léo Lopes, o nosso editor de Inter, também nos avisa. De acordo com a Reuters, o Hamas já começou a entrega dos restos mortais de reféns que não resistiram a essa guerra. Há uma promessa de que 4 corpos sejam liberados ainda hoje. O Hamas confirma que os restos mortais de 2 reféns mortos já foram liberados. A confirmação foi dada agora há pouco. Restos mortais liberados ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Gaza, responsável por receber esses corpos. Essa informação ela foi liberada pela Reuters agora há pouco por uma autoridade, uma fonte primária envolvida nesse resgate dos corpos. Existe aí um temor dos familiares desses reféns que não sobreviveram a essa guerra. Diego Pavão, mais cedo
eu assisti a você comentando sobre isso. O Hamas diz que hoje só 4 corpos serão liberados. Temor porque muitas das famílias levantam dúvidas sobre o conhecimento completo do Hamas hoje, depois de tanto tempo, sobre o paradeiro de outros corpos, mais de 24 corpos, eu acredito, de reféns que ainda teriam que ser restituídos aos seus familiares. Então, pelo Hamas já ter se antecipado e dito que somente 4 corpos serão liberados, é factível levantar essa dúvida? O que o governo de Israel sustenta em relação a esse temor dos familiares desses reféns mortos, Diego? A questão dos corpos dos reféns. Por quê? Bom, começando dizendo que, na verdade, o Hamas não tem noção total de onde estão os 28 corpos. A gente sabe que existem 28 mortos, mas o Hamas não tem a confirmação de saber, de fato, onde os 28 estão. E isso pode ser problemático, vou explicar por quê agora. Bom, inicialmente, a promessa de entregar os corpos, os reféns, era de 4 corpos hoje. A gente recebeu a informação que só 2 foram entregues agora. Ou seja, cadê esses outros 2? Vão ser entregues hoje? E a gente tem os mais de 20 corpos que também foram prometidos pelo Hamas. Isso está no acordo que foi firmado entre Hamas e Israel por intermédio de Donald Trump, por intermédio dos Estados Unidos. O problema é o seguinte: quando o Hamas não entrega esses 28 corpos, e tudo indica que os 28 não serão entregues, isso pode configurar uma violação desse acordo com o Hamas, desse acordo com Israel, perdão. E uma violação desse acordo pode fazer a outra parte a também não cumprir com os termos do acordo. Então, por exemplo, a gente já teve uma manifestação importante do ministro da Defesa de Israel, que é o Israel Katz, dizendo o seguinte: olha, eles só vão entregar 4 corpos, mas e os outros 24? Porque são 28 no total. E o Israel Katz já disse: ó, isso pode configurar uma violação do acordo e o Israel pode responder na mesma moeda. O que seria responder na mesma moeda? Violar o cessar-fogo em Gaza? Não sabemos. A gente tem que lembrar que agora o Hamas não tem mais aquela grande moeda de troca que eram os reféns vivos. Todos eles já foram entregues, os 20 reféns. Ou seja, pode ter um risco para esse acordo se o Hamas não entregar os 28 corpos. O que a gente sabe sobre esses 28 corpos? Muito provavelmente eles não serão entregues totalmente, não serão todos entregues a Israel nesse momento, porque o próprio Hamas não sabe dizer onde estão os 28 corpos. Existe uma questão logística nisso que é muito importante. A gente está falando de um território que em 2 anos foi bombardeado praticamente todos os dias, e por isso hoje é um território que só virou escombros. Se existem corpos nesses escombros, há quanto tempo eles estão nesses escombros? Eles se decompuseram? Qual o estado de conservação desses corpos? O Hamas não tem, provavelmente, uma estrutura para armazenar corpos sem que eles entrem em decomposição. Ou seja, é uma questão logística muito difícil. Como faz para identificar esses corpos? Seria por exame de DNA? Isso é o segundo desafio. O primeiro seria encontrá-los. Então, quer dizer, é algo muito difícil nesse momento. É algo que até uns dias atrás o Hamas já dizia, já dava pistas de que os 28, a entrega dos 28 seria muito complicada, só que é algo que pode colocar esse acordo em risco, porque isso está nos termos do acordo. Não entregar seria uma violação e isso abre caminho para Israel fazer a mesma coisa, não cumprir com a sua parte do outro lado.